Olá para você, esse é o primeiro programa A Igreja em Destaque, programa aqui no SB Notícias que vai apresentar para você notícias da igreja na nossa cidade, na nossa região, da nossa diocese de Piracicaba. Então você fique ligado. Além das notícias, a gente tem também um bate-papo bem legal com o Abner Santos, escritor do livro Lágrimas no Varal. Vai falar um pouquinho e da experiência da escrita do livro. Antes eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, youtube.com/sbnoticias. Você curte o vídeo, ativa também o sininho para você receber sempre as notificações do nosso canal. A gente tem um conteúdo diversificado para você aqui no SB Notícias, de humor, de notícias. Se inscreva então e acompanhe sempre os conteúdos aqui do canal SB Notícias. A Diocese de Piracicaba promoveu um curso para a escolha do hino e do logo do jubileu de 75 anos da Diocese. O arquiteto Tiago Torina foi o criador do logotipo vencedor e o músico e professor Carlos Roberto Furlan foi o ganhador do hino oficial. No logotipo, no centro, apresenta-se o Ministério da Cruz, que carrega o numeral 75 do Jubileu de Brilhante da Diocese. Ao seu redor, o círculo representa a unidade e a harmonia do povo de Deus. Representa também o mistério eucarístico, em torno do qual foi criada a Diocese de Piracicaba. O círculo aberto representa ainda a Igreja iluminada pelo Espírito para levar a salvação até os confins da terra. Da união desses dois elementos, a marca histórica da presença da porção do povo de Deus, representada pelo mapa do território diocesano. E abaixo, banhados pelas águas do rio Piracicaba, onde está a sede da Diocese, somos todos convocados a renovar nossa missão de batizados na construção de uma igreja cada vez mais discípula, missionária e misericordiosa. E por fim segue a nominata, Diocese de Piracicaba e os anos de sua criação, 1944, e o seu Jubileu de Brilhante, 2019, com o tema Queremos ser uma igreja discípula, missionária e misericordiosa. E o lema, Eu te constituí como luz das nações para levares a salvação até os confins da terra. O logotipo será impresso em todos os documentos, todos os materiais da Diocese, que marca esse ano jubilar, que vai de setembro de 2018 até setembro de 2019. Em relação ao hino, cópias serão enviadas para todas as paróquias da Diocese para que sejam cantadas nas missas. O refrão do hino diz: Brilhante jubileu, felizes celebramos, consagrando a Deus nossos 75 anos. Outra notícia importante é que nesse ano do laicato, a Diocese de Piracicaba também prepara formações para 7 regiões pastorais que compõem a Diocese. As formações acontecem durante esse mês de abril ainda e também nos meses de maio e junho. O cronograma completo das formações você pode encontrar no site diocesejepiracicaba.org.br. Começou nesta terça-feira e vai até o dia 20 de abril a 56ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Nessa edição com o tema Diretrizes para a Formação de Presbíteros. Os bispos reunidos em Aparecida discutem e elaboram um documento sobre esse tema, que segue para a Congregação para o Clero no Vaticano, e só depois ele se torna um documento oficial da CNBB que vai ajudar na formação de novos presbíteros. E você fica agora com um bate-papo super especial que eu tive com o Abner Santos, falando do seu livro Lágrimas no Varal. E o primeiro convidado do nosso programa é o Abner Santos, compositor, cantor, escritor. Obrigado, Abner, por ter vindo, seja bem-vindo à TV SB Notícias. Eu que agradeço, Rafael, uma alegria imensa estar aqui com um amigo, com um grande amigo que faz parte da minha história, falando um pouco da minha história. Que legal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já conheço o Abner de longa data, a gente já participou de muita coisa junto na igreja, né? Ainda participamos, ainda tocamos juntos, mas fala um pouquinho pra gente da sua caminhada, como que ela começou. Bom, Rafael, minha caminhada começou há um bom tempo atrás, quando eu conheci a Igreja Católica, em meados de 2001, e desde então, assim quando comecei a minha caminhada, eu descobri a arte na igreja. Então, começou pela música, cantando no grupo de jovens, na missa, e aí a música, através da música, foi desenvolvendo em mim o gosto pela escrita, né, com a primeira composição que eu fiz em 2006, e desde então essa veia artística que fala do divino, que fala da experiência com a espiritualidade, ela foi
ficando cada vez mais evidente em mim. Então, minha caminhada, eu diria que ela se resume numa experiência com Deus, né, com a igreja e com a arte dentro da igreja. Então, a arte que fala do divino, que fala do humano, que fala do cotidiano e que fala da eternidade. Então, se eu posso traçar uma linha do tempo nessa caminhada, eu citaria esses 3 pontos. Deus, a igreja e a arte. Legal. E dentro desses 3 pontos, um dos pontos importantes, um dos marcos, a gente pode dizer, foi o lançamento do seu CD. Foi. O CD eu lancei em 2013, faz 5 anos já, e na verdade esse CD ele foi fruto da primeira composição, a Reflexo, em 2006, e depois de um bom tempo, depois foi gravado por outros cantores, depois foi gravada, né, por outros cantores essa composição, eu lancei meu CD em 2013. Depois que eu lancei o CD, muita coisa aconteceu, porque aí eu fui percebendo que a minha vocação era essa, de falar de eternidade, de falar de Deus, de falar da vida através da música. E aí, como eu disse, a música ela foi me encaminhando, como o rio vai deslocando para o mar, a música foi me encaminhando para a escrita, assim, né? Com as composições, foram vindo as composições, eu fui percebendo que havia em mim um alívio a partir do momento que eu escrevia. Não só escrever para cantar, mas escrever como desabafo. E aí, eu acho que esse ponto do lançamento do CD foi muito marcante, porque eu comecei a perceber de fato de que existia ali uma possibilidade de alívio para minha alma. Você lembra de algum momento, talvez não exista um momento, as coisas foram acontecendo, mas que você percebeu que tudo isso você conseguia transmitir para a escrita, por exemplo, na primeira composição, depois com o livro que a gente vai falar também? Houve algum momento que você percebeu que você conseguia expressar de uma forma tão bela isso na escrita? Sim, foi quando, na verdade, lá em casa a gente sempre teve o costume de deixar bilhete em casa, na geladeira, né? E sempre foi um costume nosso, assim. E até as redes sociais, WhatsApp, celular, não tiraram esse costume nosso. Até hoje a gente costuma deixar post-it na geladeira, assim, lembrando o dia da consulta médica, o dia do dentista. E aí um amigo meu foi em casa uma vez e ele viu que tinha uns bilhetes na geladeira, alguns que eu deixei para minha mãe, assim, dia da consulta dela, dia do dentista. Cara, que letra bonita. E eu já escrevia, assim, já tinha algumas coisas que eu postava no Facebook, mas era muito simples, esporádico, não era frequente. E aí ele, cara, por que você não faz isso? Usa a sua letra, que é bonita, para escrever as coisas que você posta no Facebook com a sua letra. Posta lá, tira uma foto. E eu comecei a fazer isso e eu percebi. Eu acho que quando eu comecei a escrever no papel, foi esse impacto dentro de mim de que aquilo que eu sentia começou a chegar a muitas pessoas, porque é muito mais fácil a pessoa compartilhar uma foto do que um texto. Né? E muitas vezes na internet, quando a pessoa compartilha um texto, esse texto é creditado a outras pessoas. Né? Existe uma desonestidade intelectual que acontece, é muito frequente, você vê um texto lá da Carlos Drummond de Andrade creditado a outra pessoa, e aí vira uma confusão enorme, assim. E aí eu fui percebendo, a coisa começou a tomar uma dimensão muito grande, parecia um fermento assim no bolo, começou a crescer muito, porque como eu escrevia num papel e assinava o meu nome, as pessoas começaram a ver quem era a pessoa que escrevia, né? Então, poxa, esse cara. E aí elas começaram a se identificar com aquilo que eu escrevia. Se tem, eu acho que um marco, assim, respondendo a sua pergunta, foi quando eu descobri que eu não sentia sozinho. Aquele sentimento não era só meu. Quando eu postava, as pessoas começavam a compartilhar, dizendo, cara, você escreveu aquilo que eu queria dizer, mas eu não sabia como. Eu acho que ali eu descobri, acho que foi um marco muito importante para mim. Eu não sentia sozinho, eu não chorava sozinho, eu não sorria sozinho. Tinha um monte de gente, tem um monte de gente que sente como eu, que chora como eu,
que vive como eu, que está espalhado por aí e que a nossa ponte é o bilhete, é a frase, é a escrita. E a partir disso, você usava essas frases dentro dos bilhetes. E como é que surgiu, a partir disso, como é que surgiu o livro? A ideia de escrever o livro? Foi por causa de um bilhete. Eu sempre gostei muito de falar sobre recomeço. Aí teve um dia que eu postei uma frase dizendo: lágrimas só secam num varal chamado recomeço. Porque muitas vezes a gente, quando se vê numa situação difícil, a gente sabe por onde recomeçar, né? E aí me veio assim essa inspiração e eu coloquei lá. Foi um dia que eu estava em casa, eu comecei a olhar os lençóis pendurados assim no varal e eu viajo. Você é meu amigo, você sabe quanto que às vezes eu fico observando uma situação assim e eu fico viajando. Eu fiquei olhando aqueles lençóis balançando no varal e eu falei, nossa, não é que lágrimas só secam no varal quando a gente coloca no recomeço. A gente ficar chorando sentado não muda nada na nossa vida, não seca, né? Se você lavar um lençol, lavar uma roupa e deixar dentro da máquina, jamais vai secar. Vai embolorar, mas secar não vai. Você pode deixar uma semana, um mês dentro da máquina, não vai secar. Vai embolorar o lençol, mas não vai secar. Quando o lençol seca? Quando você tem sai da sua zona de conforto, levanta da cadeira, vai lá, pega o lençol, estende no varal. E aí ele seca. E aí, pensando nisso, eu escrevi: lágrimas só secam num varal chamado recomeço. As suas lágrimas só secam quando você levanta da cadeira e decide recomeçar a sua vida. Pronto. E aí essa frase teve uma repercussão assim estrondosa, assim. Fiquei impressionado com a repercussão. E muitas pessoas começaram a me mandar mensagem: cara, escreve um livro sobre isso. Escreve um livro sobre isso, escreve um livro sobre isso. E aí eu escrevi Lágrimas no Varal. É um livro que conta histórias de recomeço. Na verdade, tem histórias minhas no meio, que eu mudei o nome dos personagens. Tem histórias de pessoas próximas a mim. E que aí, já ocorreram muitas situações em que as pessoas vieram desabafar alguma coisa comigo. E sabe quando você não sabe o que fazer com a dor da pessoa? Então eu decidi colocar nesse livro conselhos, às vezes uma frase que eu disse para alguém que veio desabafar comigo, que falou, partilhou alguma coisa. E aí eu juntei tudo isso e chamei de Lágrimas no Varal. E o livro ele parte dessa mesma ideia dos bilhetes, digo assim, você escrevia e via que as pessoas também se comungavam nos mesmos sentimentos em algumas situações, e essas histórias que estão no livro também são de situações, né, que você vivenciou, ou que como você falou, você ouviu vivenciar. Então, também partiu dessas histórias, assim como nos bilhetes, digamos assim. Sim, começa pela capa, né? Eu tinha escrito o livro, já estava pronto, mas eu não tinha decidido como ia ser a arte da capa ainda. Eu só imaginava que de repente ia ter um varal. E aí eu fui para João Pessoa, estava tendo um evento lá, já fazia assim uns 2 meses que eu estava atrás, tentando bolar a arte junto com o menino com o designer que estava fazendo. E a gente não chegava numa conclusão, ele mandava N imagens assim, e eu olhava, não, ainda não é isso, ainda não é isso. E aí eu conheci um artista plástico em João Pessoa, que tive a oportunidade de cantar com ele lá, e eu pedi para que ele fizesse a arte do livro. Quando eu conheci as obras dele, os quadros que ele pintava, eu fiquei impressionado. E aí, quando eu o convidei, a primeira reação dele foi me perguntar qual era o conteúdo do livro, o que eu falava no livro para ele fazer uma arte coerente, né, que conversava com o conteúdo. E aí, quando eu contei para ele que era um livro de recomeço, contei uma das histórias que tem no livro, que é a da Ruth, da mãe que perde o filho num acidente de carro. E no livro eu conto como ela recomeçou, como ela fez para recomeçar, né? E quando eu contei para ele, ele se emocionou muito. Ele disse: cara, é tudo aquilo que eu estou vivendo. Porque eu sou pai de 2 meninos, minha esposa ficou grávida de uma menina, né? E no final da gestação, ela teve uma complicação, foi internada, minha filha nasceu e faleceu 20 dias depois. E nesses 20 dias, esse processo tão doloroso, minha esposa estava internada num hospital e minha filha em outro, porque não tinha UTI neonatal no mesmo hospital que a minha esposa estava internada. E eu vivi a dinâmica de estar de manhã com minha esposa e à tarde com a minha filha, durante 20 dias.
E quando a minha filha faleceu, minha esposa estava internada e meus 2 meninos estavam em casa. E eu tinha que dar notícia para os dois lados, para minha esposa e para os meus filhos. E ele disse, naquele momento eu perguntei, a única coisa que eu perguntei para Deus foi por quê? E esse porquê ficou ecoando esse tempo todo, já faz 4 meses que a gente vive esse luto, e Deus ainda não me respondeu, mas eu não tenho como dizer que o teu convite não é sinal dele, de que ele ainda continua segurando a nossa mão, de que nós ainda estamos no colo dele e que ele sempre vai ser o nosso recomeço. E aí ele fez uma capa exatamente com esse contexto, né? Então na capa do livro tem uma imagem muito bonita que é de uma árvore vazia, com uma árvore com um balanço vazio, na verdade. E esse balanço, ele disse para mim, Abner, esse balanço é o balanço da minha filha, que eu fiz para ela no fundo de casa e tá lá até hoje. Pintei de rosa, eu estava esperando minha filha para balançar naquele balanço. Ele está aqui vazio na capa do livro, porque sempre vai ser dela. E o lugar dela, ninguém vai preencher na nossa vida. Pode ser que a gente tenha uma outra filha daqui a alguns anos, mas o lugar dela, ninguém vai preencher. E esses 2 lençóis é a minha alma e a da minha esposa secando no sol da misericórdia que é Deus. E quando ele me disse isso, eu lembro que eu chorei muito, assim, fiquei muito emocionado. E eu experimentei essa graça de que nada acontece por acaso. Nenhuma letra, nenhuma vírgula na nossa vida, nenhum recomeço é por acaso, né? Tudo é providência. E é muito bonito, porque esse livro também tem um contexto muito pessoal meu, assim, muito particular, porque eu vivi momentos de grandes questionamentos sobre a existência de Deus, sobre o mover de Deus, sobre o trabalhar de Deus, que muitas vezes as pessoas que estão nos vendo agora também se questionam. Quando a gente vê um desastre, quando a gente vê um acidente, quando a gente vê a guerra, a primeira coisa que nos vem à cabeça é onde estava Deus? Né? E aí, para mim, eu vivi essa experiência de que Deus, ele está ao nosso lado e na maioria das vezes, ele não nos impede de sofrer, porque o sofrimento faz parte da nossa existência. Mas em todos os momentos de sofrimento, ele nunca solta a nossa mão. Essa foi a maior descoberta que eu fiz com esse livro. Né? Deus não me exime do sofrimento, mas ele não me deixa sofrer sozinho. Acho que quando a gente está no momento de angústia, no momento de dor, o que a gente precisa dizer a nós mesmos, nós precisamos dizer a nós mesmos eu estou sofrendo, não sei porquê, como, mas eu sei quem está segurando a minha mão. E para mim isso basta. Que bonito, né? Esse é o livro Lágrimas no Varal, do Abner Santos. Abner, a gente está falando de todos esses frutos, né? E que aconteceram, as histórias, essa questão do artista que fez a capa. Tudo isso aconteceu até antes do livro, né? Chegar até as pessoas, né? O livro foi lançado ano passado, né? Em agosto do ano passado. E o que você observa de frutos a partir de então? Como é que você acompanhou o retorno das pessoas que estão lendo, né? Que leram, que estão lendo o livro? Vou citar um fato, um dos fatos, né? Que me marcaram nesse período, foi de uma moça em São Paulo. Eu fiz um show de lançamento do livro lá, só que o livro ele já estava disponível na loja virtual 20 dias antes do lançamento. Então eu fiz aqui em Santa Bárbara em agosto e em São Paulo eu fiz em outubro. E em São Paulo, quando eu fui, tinha uma moça que se destacou, assim, entre todas as pessoas que estavam na plateia, quando acendeu a luz, tinha bastante gente, se destacou uma moça, assim, ao meu olhar, assim, porque as características dela se destoava de todos, assim,
corpo completamente tatuado. E assim, é impossível você não notar, né? Ela, tatuagem nos dedos, na orelha, no pescoço. Ela até depois me disse que ela já tinha ganhado competição, campeonatos e eventos, assim, recebido prêmios pelas tatuagens dela, tal. E aí essa moça, eu percebi que ela ficava assim, formou aquela fila para eu autografar os livros, e ela era uma das últimas, assim. E quando ela chegou perto de mim, ela com o olho cheio de lágrima, ela disse: olha, eu chamei vários amigos meus para vir ao seu show, e eles não quiseram, porque meus amigos são roqueiros, eles não gostam de poesia, eles não gostam de leitura, eles são muito vida louca. E aí ela disse: eu vim ao seu show porque o seu livro me ensinou que eu não estou sozinha, eu não sou sozinha. E quando ela me disse isso, aquilo me marcou muito, assim, porque esse livro chegou fora do contexto religioso. Chegou a pessoas que estão fora do cristianismo, né? Pessoas que não têm ligação alguma com o cristianismo. Então, isso me marcou muito, e é um dos testemunhos, né? Um dos frutos que eu colhi com esse livro, o fato de que, pela graça da literatura, pela graça da leitura, pela graça da poesia, eu consegui chegar a pessoas que não estão nos bancos da igreja, mas frequentam os bancos das praças. E só por esse testemunho já bastaria, né, ter escrito o livro, né? Demais, demais. Que legal. E para você que não leu ainda, né, o livro do Abner, vou pedir para ele deixar os contatos. Quem quiser adquirir o livro também, né, Abner? Bom, é só você acessar lá abnersantos.com, já vai direcionar você para a loja virtual. Lá tem esse livro, Lágrimas no Varal. Tem o livro também Deus, Eu e Algumas Palavras. Então é só você acessar lá abnersantos.com. Também, se você quiser, no Facebook, só você achar lá Abner Santos no Facebook. Lá tem os bilhetes que eu posto todos os dias. No Instagram, Abner Santos 1, também tem os bilhetes. E para encerrar, eu queria só ler um trechinho aqui para você que às vezes se questiona sobre as inevitáveis feridas que a vida coloca em nossa história. A contracapa do livro, ela diz assim: para erguer uma casa, o pedreiro precisa ferir a terra. A construção começa dentro da ferida, no buraco que foi feito para sustentar o alicerce. Na vida, as feridas são inevitáveis. Neste caso, só temos duas opções: usá-las para construir e levantar os nossos sonhos, ou deixar que elas se tornem covas de nossa esperança. Então, lágrimas só secam no varal chamado recomeço. O lençol não seca dentro da máquina, só seca quando você levanta da cadeira e decide estender ele lá fora. Que legal, Abner. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez agradeço. Eu agradeço. Deus Obrigado. abençoe e continue abençoando a sua caminhada na música, na escrita também. Amém, Rafa. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês, o projeto, os trabalhos novos, que possa vir aí muito sucesso pela frente.